Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em live no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Você, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Papo com Tilé. Lá no YouTube tem todas as entrevistas que eu fazia na Rádio Metrópole e hoje as entrevistas das lives, né? Através das lives. Eu estou fazendo hoje a 42ª, as 41 já realizadas estão lá arquivadas, você pode assistir a qualquer momento que assim desejar. O bate-papo mais franco com personalidades do esporte, da música, do entretenimento no país. O meu convidado de hoje é o professor, treinador Fernando Dourado, que vai nos falar sobre a sua carreira, sobre aquilo que a forma que ele enxerga o futebol brasileiro nos dias de hoje. Ele teve uma passagem no futebol do exterior, então tem experiência internacional. É treinador licença A da CBF. Vou até comentar também sobre esse assunto, que é uma coisa um tanto quanto polêmica. Tem treinadores que acham que é desnecessário, tem outros que acham que deve ter mesmo. Tal. Muita gente percebe que é uma coisa cara que se cobra do profissional, né? Quase nenhum tem condições de fazer, se você for pegar o universo de treinadores. Aí ficam buscando opções pela licença B, licença C, que são mais baratas, né? E muitas vezes pegam, não queria que o amigo comentasse agora sobre isso não, viu, professor? Estou só fazendo uma colocação. E muitas vezes, nesses exames, nesses cursos para a licença A, B ou C, tem gente na posição de professor que não tem o currículo daquele que está lá como aluno. Então, isso está certo ou está errado? Bom, é um assunto para um pouco mais para frente. Eu queria que o professor Fernando Dourado fizesse assim, uma apresentação. Eu costumava, lá na Rádio Metrópole, e aqui estou tentando acostumar a isso também, professor, de pedir ao convidado. Eu tenho a obrigação de saber quem é, mas aquelas pessoas que estão nos assistindo, nem todo mundo sabe, né? Então, eu queria que o amigo definisse, o amigo fizesse uma apresentação. Quem é o treinador Fernando Dourado? Boa noite, professor. Boa noite, Tilé. Primeiro, a satisfação de estar aqui com você nessa live. Obrigado pelo convite. Você é uma pessoa que eu tenho um imenso respeito, um dos maiores cronistas da Bahia e do Brasil, gestor, empresário, uma pessoa inteligente, uma pessoa do bem. Bem, Fernando Dourado é paraense, né? Nascido em Belém do Pará. Eu fui um atleta da Tuna Luso brasileira, mas não dei sequência, não tinha essa destreza e essa qualidade toda, e fui estudar educação física. Cheguei em Salvador em 1981, vindo morar em Salvador, fiz uma avaliação no Barradão, na época lá no Vitória, mas resolvi estudar educação física, sou formado, graduado em educação física, e comecei a militar no futebol em 1994. Eu fui fazer um encontro nacional dos estudantes de educação física, o ENAF, em Poços de Caldas, e lá eu conheci o professor Roberval Paz, que trabalhava com Adílio Gomes, Marcelo Chamusca, entre outros profissionais que estavam ali naquele projeto Coração de Leão. E eu pedi que me oportunizasse através de um estágio. Retornando a Salvador, marcou às 16 horas, uma quarta-feira de junho de 1994. E essas 16 horas eu cheguei às 13h30. Tal ansiedade, né? Ansiedade, né, para começar a militar no futebol. E ali eu comecei a estagiar durante um ano, sem remuneração, pagando o preço do conhecimento, que o melhor preço que tem é o preço, é o valor do conhecimento. E ali eu tive isso. E ali eu tive o prazer de fazer a faculdade da vida com Adílio Gomes, Marcelo Chamusca, Zé Augusto, Pérez Chamusca, Carlos Anunciação. Diversos treinadores saíram daquele projeto. E aí eu comecei a trabalhar, fazer planejamentos. Depois do período de um ano, me tornei professor da casa e comecei a trabalhar como preparador físico das bases. Juazeiro, Leônico, até em 2004, fui funcionário do Esporte Clube Bahia, o qual o nosso Raimundo Nonato, o nosso querido Bobô, era o superintendente. Ficando no Bahia,
até 2005, o Atlético de Alagoinhas solicitou um preparador físico. E Sandro, campeão brasileiro em 98 pelo Esporte Clube Bahia. Em 88. Isso, campeão brasileiro em 88 pelo Esporte Clube Bahia, me indicou para o presidente Raimundo Queiroz. E eu falo, Tilé, que eu fui muito precoce, tanto da base como para o profissional nesse processo. E já estudava, procurava sempre me reciclar, renovar os meus conceitos futebolísticos. E aí fui ser o treinador, o preparador físico do Atlético de Alagoinhas no Campeonato Baiano do Interior, o qual dava 2 vagas para a Série C do Brasileiro. Na época eram 12 clubes, campeonato profissional. Certo dia, o Merica era o treinador, teve um problema, uma discussão lá com o presidente, e o presidente me ligou um sábado à noite, que estaria tirando o Merica e eu assumiria a equipe como treinador. No Clássico da Laranja. O Atlético o Atlético não vencia a Catuense há 5 anos. E eu, dentro dos meus conceitos, modifiquei na teoria a equipe em alguns setores e nós vencemos o jogo por 3-2, para minha felicidade, estreando como treinador. No outro dia, saiu no Jornal à Tarde: treinador interino vence o Clássico da Laranja. Cheguei no Fazendão com o Jornal à Tarde embaixo do braço, todo faceiro, mostrando o Bobô, Marcelo Chamusca, a turma toda reunida lá no Fazendão, e eu com este jornal embaixo do braço. Dando seguimento, nós fizemos o segundo jogo com o Palmeiras Nordeste, empatamos, e aí eu fui gostando. O grupo, eu sempre fui um gestor de pessoas, o grupo gostava da minha forma de ser preparador físico, de gerir grupos, e aí fui ficando. E fizemos a final com a Catuense naquele ano. Eram 2 equipes maravilhosas. Catuense tinha Ednei, tinha o goleiro Vinícius, tinha Fumaça, volante. Nós tínhamos uma equipe maravilhosa também, Paulo Ricardo, Ricardinho. Jogadores que foram, Jamaica, jogadores do interior da Bahia, que foram premiados depois, alguns deles, com o título do Colo-Colo. No ano de 2006, né? E aí nós conquistamos o vice-campeonato baiano e foi minha primeira conquista, conquistando uma vaga para a Série C do Brasileiro. E aí eu fiquei como treinador, mas antes recebi um convite, após 2004, recebi um convite para trabalhar com o senhor Antônio Pena na Catuense, nosso saudoso e querido senhor Antônio Pena. E fui como preparador físico. E naquele ano foi o meu último trabalho como preparador físico na Catuense, na Série C do Brasileiro. Aí eu assumi o Itabaiana como treinador, recebi um convite. Após esse trabalho, o Rick, meu querido amigo Rick, nigeriano, me fez um convite para trabalhar no Catar como head coach. E aí a primeira responsabilidade, o meu primeiro trabalho internacional, que foi no Catar de 2006 a 2008. Um clube que todo ano brigava pelo rebaixamento, e nós terminamos em 5º lugar na minha primeira experiência internacional. Eu tinha nesse meu grupo o Ronald de Boer, que é irmão do Frank, né, que jogaram no Barcelona, jogadores que serviram a seleção do país por diversos anos, disputaram até aquela Copa do Mundo que o Tafarel pegou um pênalti do Ronald. Eu tinha o Marconi Amaral, que hoje é prefeito de Itajuípe, aqui na Bahia. O José e o Caló, que eram 2 jogadores da seleção de Cabo Verde. E aí eu vou contando a história na sequência. Você pode ficar aí agora à vontade para me perguntar. Aí no 2006 a 2008, aí nós vamos dar uma sequência até o dia de hoje. Uhum. Não, eu queria até que o senhor pudesse se alongar, se estender para falar sobre a carreira, que depois eu vou abordar outros aspectos do futebol, não apenas a sua carreira, mas a sua visão sobre outros aspectos. Perfeito. Então, retornando ao Brasil, eu comecei
a trabalhar, militar nos clubes como treinador. Meu primeiro convite foi o Araguaína do Tocantins, o qual, no período de 2009, nós ficamos 9 jogos invictos no estadual. Éramos nós e o Grêmio no Brasil todo naquele momento, naquele período. Em 2010, eu recebi um convite para treinar o Motoclube do Maranhão. Aí, graças a Deus, com muito trabalho, com muita união de todos, conquistei meu primeiro título no moto. Do moto, eu fui para a Universidade de Cobija, lá na Bolívia. Conquistamos um acesso, o campeonato da província. 2012, retornando ao Brasil, eu fui campeão em Sergipe com a América. Em 2013, nós levamos 14 jogadores do América que foram campeões com a gente para o Lagarto. Conquistamos a vaga para a Copa do Brasil em 2013 para 2014. E aí, 2014, é um título também que eu tenho muito carinho, como todos. Semana passada, um repórter amigo meu fez uma matéria e me perguntou qual foi o melhor clube que eu trabalhei. Eu disse todos, porque todo clube que você trabalha, você tem que respeitar a entidade e buscar o melhor. Então, todo clube que eu trabalhei foi o melhor. E em 2014, Tilé, nós fomos campeões baianos invictos, com Colo-Colo, 13 jogos invictos, né? Fizemos a final com Jacobina, o treinador era o Paulo Salles, e naquele ano nós éramos meros coadjuvantes. Os candidatos ao acesso, ao título e ao acesso eram Jacobina e o Flamengo de Guanambi. O Jacobina do pastor Manassés, que fez um investimento altíssimo, contratou o conceituado Paulo Salles, levou o Santa Bárbara como preparador físico, e o Flamengo de Guanambi. Quando eu cheguei no Colo-Colo, o presidente se reuniu e disse: eu quero só participar. Eu disse: não, eu não trabalho para participar. Nós vamos lutar, vamos buscar. E conquistamos esse título de campeão baiano invicto. Posteriormente, esses presentes que o futebol nos dá, eu ganhei o título de cidadão da cidade de Ilhéus, homologado por todos os vereadores, o qual eu sou muito grato, Tilé, e tenho orgulho por ter chegado na Bahia em 81 e hoje dizer que eu tenho uma dupla naturalidade. Eu sou paraense, nascido em Belém do Pará, e baiano de Ilhéus, um título homologado. Então, é uma satisfação, é um presente que o futebol me deu ser baiano, um cidadão da cidade de Ilhéus. Eu tenho muito orgulho de ser baiano, porque eu tenho 2 filhas soteropolitanas do meu primeiro casamento, e isso é uma satisfação enorme, porque eu tenho uma paixão, tenho amigos nessa terra, sou grato à Bahia e Vitória, que me abriram a porta. Eu quero essas 2 equipes brilhando no cenário nacional por isso. E após esse título do Colo-Colo, eu comecei a rodar pelo Nordeste, trabalhei no Atlético da Paraíba, trabalhei no futebol do Piauí, voltei para o futebol do Maranhão, e nessas indas e vindas eu recebi um convite em 2017 para trabalhar no futebol chinês. Eu fui para o Yangon de Guangzhou, fui ser o treinador do U23, e além de ser o treinador, eu era coordenador geral do clube, o qual eu implantei a mesma metodologia de trabalho, tanto na base como no profissional. Eu tive alguns problemas de aceitação, porque o chinês ele acha que treinamento é volume. Então, quantidade, quantidade de horários e tal. Isso. Carga pesada. Carga pesada. E eu fiz ver que futebol tem um início, meio e fim. Levei um trabalho integrado, entendeu? Acabei com a parte física só. A física é o conjunto do físico com o trabalho integrado, com a parte técnica. Comecei a dar noção de trabalho sistêmico, realizamos um trabalho excelente na China, mas recebi um convite em 2018, que eles já vinham me paquerando, o futebol líbio, o Al-Suerli, que é uma das grandes forças da Líbia, que lá é o Etihad, o Ahly e o Suerli. A média de público lá, 30 mil pessoas por jogo.